Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, de Celso Furtado. Durante o texto, o autor faz muito mais que uma análise puramente econômica. Os componentes políticos da América Latina são indispensáveis para explicar a dinâmica econômica da região. O livro foi escrito por Furtado, em um contexto de fracasso do modelo de industrialização, pautado pela substituição das importações, e, consequentemente, a crise política, com um caráter estrutural, no começo da década de 1960. Esse processo de desenvolvimento foi concentrador de renda e não foi capaz de eliminar a economia de subsistência. Havia o problema do dualismo estrutural, caracterizado pelo autor como, abre aspas, a industrialização se sobrepôs a um mercado de trabalho desestruturado, ou a uma situação caracterizada pela existência de um amplo contingente populacional em situação de subsistência. Fecha aspas. As grandes corporações que adentraram o país utilizavam tecnologias pouco empregadoras, o que não resolvia o problema do dualismo estrutural. Pode-se dizer que foram as características da industrialização substitutiva que impediram a integração da massa de trabalhadores à polis e ao mercado consumidor, ao contrário do que ocorreu com os modelos de industrialização clássicos. Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, o plano geral. No primeiro capítulo, em busca de uma ideologia do desenvolvimento, Furtado parte do contraste básico entre a industrialização que resulta da Revolução Industrial e aquela que decorre do processo de substituição de importações. Enquanto nos países europeus a luta de classes encontrou uma solução no campo da técnica, por meio da dinâmica entre o aumento da produtividade e o crescimento dos salários reais, as aspirações das massas latino-americanas desembocaram diretamente em um ambiente político incapaz de atendê-las. O resultado é a emergência de uma instabilidade social que desemboca em soluções políticas variadas, que oscilam do populismo ao autoritarismo. A industrialização se sobrepôs a um mercado de trabalho desestruturado, ou a uma situação caracterizada pela existência de um amplo contingente populacional em subsistência. É o chamado dualismo estrutural. No livro de Furtado, predomina o tom pessimista, visto que o autor vê os impasses políticos latino-americanos como a contraface de um processo de desenvolvimento que não conseguiu cumprir a tarefa histórica de eliminar a economia de subsistência, ou seja, esvaziar as ocupações com baixíssimos níveis de produtividade. Conforme observado pelo autor, no final da década de 1950, já era evidente o fracasso do modelo de substituição de importações, o que levou a uma crise política estrutural no começo da década de 1960. Além disso, a política de contenção do comunismo, seguida pelos Estados Unidos, contribuiu para minar as possibilidades de uma evolução política positiva na América Latina, visto que a resposta conservadora às demandas populares não foi capaz de conter a insatisfação. Como mais um fator econômico negativo, Furtado destaca que a convivência entre as megacorporações americanas e os governos latino-americanos seria traumática, visto que a conciliação entre a burocracia privada e os governos é muito complexa. Além disso, o primado das grandes corporações internacionais acentua a tendência das classes dirigentes latino-americanas a considerarem obsoleto o nacionalismo. Portanto, ao incorporar o quadro internacional às contradições latino-americanas, as políticas para o desenvolvimento do continente ficaram muito restritas. Para Furtado, a característica mais expressiva do processo histórico brasileiro nos últimos 2 decênios teria sido a emergência de uma sociedade de massas abrindo caminho ao populismo, sem que se hajam formado novos grupos dirigentes capacitados para estruturar um projeto de desenvolvimento nacional em contraposição à ideologia tradicionalista. Logo, o autoritarismo e a negação da democracia pluralista nada mais representariam do que uma consequência funesta da combinação da penetração da técnica moderna e da ausência, no seio das classes dirigentes, de pessoas aptas para liderar a reforma das estruturas sociais. O modelo de estagnação de Furtado. Furtado recorre aos fatores estruturais associados à industrialização latino-americana para explicar a estagnação econômica. Para explicar a industrialização, Furtado valeu-se do contraste desta com a economia agroexportadora, o modelo agroexportador. Furtado apresenta uma relação produto-capital dupla na agricultura. Para o autor, a expansão do setor exportador inicia-se sempre com a integração da agricultura a um fluxo dinâmico do comércio internacional, que mobiliza recursos ociosos na agricultura, como terra e capital, e provoca um aumento na produtividade global da economia, pela simples transferência de mão de obra do setor de subsistência a outro de produtividade mais elevada. Uma característica da formação de capital na agricultura de exportação é a baixa exigência de poupança prévia, na medida em que a própria mão de obra incorporada provê sua subsistência. Abre aspas.
A própria expansão da agricultura cria os recursos que alimentam o processo de investimento. Fecha aspas. O crescimento da demanda por produtos agrícolas leva a mão de obra do setor de subsistência para o setor provedor de capacidade produtiva para o exportador. Um aspecto interessante do modelo agrícola multissetorial é que o aumento da concentração de renda não impede o crescimento econômico, uma vez que a composição da demanda necessariamente envolve investimentos, do setor provedor de capacidade produtiva para o exportador. Pode-se concluir que a expansão da atividade exportadora produz crescimento e bem-estar. É importante ressaltar que mais população é incorporada à agricultura dinâmica, com salários ligeiramente superiores aos obtidos na agricultura de subsistência. Além disso, não existe pressão inflacionária, visto que a oferta de terras é vasta para a expansão da agricultura. O círculo virtuoso do modelo agroexportador é interrompido quando a taxa de crescimento das exportações declina. A quebra do crescimento causa o refluxo da mão de obra para os setores de subsistência. A industrialização por substituição de importações. O regime de industrialização por substituição de importações ocorreu devido ao impacto de uma crise do comércio internacional, evidenciando que a economia pode crescer a altas taxas e de modo persistente no novo regime, ou seja, houve uma mudança em todo o processo de exportação. Para Furtado, a indústria de bens de consumo não duráveis poderia substituir a agricultura de exportação como setor dinâmico da economia, e com uma evolução do processo de substituição de importações, acompanhar as possibilidades e consequências da complementação da malha industrial, pela implantação de indústrias de bens de consumo duráveis e de equipamentos. O desenvolvimento da produção local de bens de consumo não duráveis industriais, ou a substituição da agricultura pela indústria como setor dinâmico, ocorreu por conta dos bens importados causados pela desvalorização das moedas locais e pela imposição de barreiras tarifárias. Tal cenário preservou a renda interna. De acordo com o Furtado, essa mudança nos custos e ao mesmo tempo a pressão de grupos sociais em favor de suas rendas ou produtos modificava os preços relativos e alterava a distribuição de rendimentos, sendo esse o atuante na oferta e demanda. Como resultado, houve aumento dos bens finais da indústria, o que impulsionou a taxa de lucro no setor. Houve impacto dessa restrição externa à relação produto-capital, e ao analisá-los, vemos um aumento da produtividade do capital por maior utilização da capacidade instalada, na ausência de modificações de preços relativos ou pelo menos daquelas que são provocadas pela referida desvalorização cambial. Como consequência, há um aumento da taxa de lucro e da relação produto-capital da indústria, levando aos impactos negativos sobre o crescimento econômico provocados pela queda da relação produto-capital global. Lembrando que a queda da relação produto-capital global é um efeito inevitável da perda de primazia do setor agrário exportador. Dessa maneira, o crescimento econômico é mantido graças a uma espécie de trade-off, onde a capacidade para atingir os objetivos da exportação agrícola é compensada pela utilização da capacidade instalada e também a elevação da relação produto-capital marginal e média da indústria, garantindo assim a poupança compatível com os investimentos que asseguram uma expansão de renda per capita. A diversificação da indústria e a tendência à estagnação. Podemos observar que a atratividade dos investimentos industriais é garantida pelo elevado preço dos bens finais da indústria, pela elevação da taxa de câmbio, controles cambiais e restrições tarifárias às importações. A expansão da indústria passa por algumas condições, dentre elas a mudança de preços relativos em favor do seu produto final, acesso ao câmbio para a expansão da capacidade produtiva, crescimento do mercado para seus produtos e um processo de urbanização. O autor questiona se o processo de substituição de importações pode levar à complementação da estrutura econômica e à diversificação do parque industrial, sem causar tensões e uma tendência à queda da taxa de crescimento econômico. Furtado traz como ponto crítico a elevada escala mínima eficiente da indústria moderna, típica do novo setor P5, que engloba a indústria produtora de equipamentos e de bens duráveis. A escala mínima e o elevado custo dos investimentos colidem com as reduzidas dimensões do mercado, condicionadas pela concentração de renda e pelo início dos financiamentos de vendas. Assim, a produção em P5 só se torna viável com preços finais muito elevados, o que afeta a formação de capital no restante da economia e também exerce um impacto negativo sobre a relação produto-capital. Além do mais, a elevada relação capital-trabalho de P5 enfraquece o ritmo de transferência de população do setor de subsistência para a indústria.
O êxito no processo substitutivo terá como principal enfrentamento o aguçamento das tensões sociais. A tendência à estagnação seria mais política do que técnica. O autor até aqui restringe os efeitos decorrentes de alterações na composição da demanda, provocadas pela crise mundial e políticas protecionistas decorrentes. As únicas mudanças nas funções de produção são explicadas por fatores exógenos ao processo econômico, decorrentes do fato de que os equipamentos importados possuem um grau elevado de inovação tecnológica. Furtado questiona se as novas técnicas não anularão as ações dos fatores que tendem a produzir a concentração de renda. Dentre as indústrias, as produtoras de bens duráveis e de equipamentos são as mais afetadas pelos novos equipamentos e tecnologias. O ambiente teórico do modelo de estagnação e suas teorias. Furtado participou dos extensos debates acerca dos modelos de crescimento dos anos 50 e redigiu também importantes obras ao longo dos anos. Na temporada norte-americana de 64 a 65, Furtado atualizou-se em política internacional moderna e incorporou as grandes empresas internacionais à sua visão do subdesenvolvimento. Os trabalhos de Furtado, então, se mostraram mais internacionalizados, principalmente ao incorporarem uma visão atualizada do mundo desenvolvido e revelarem familiaridade com importantes aspectos da teoria econômica dos anos 50 e início dos anos 60. Na obra Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Furtado discute o desemprego estrutural de fatores nos países subdesenvolvidos e a impossibilidade de adaptar a tecnologia às dotações internas de fatores, além dos condicionamentos sociológicos dos padrões de consumo, que inibem a taxa de investimento. E, finalmente, considera variações do grau de utilização da capacidade produtiva provocadas por gargalos à infraestrutura. Furtado volta aos exercícios do planejamento para os países latino-americanos em 1967, destacando a possibilidade de variação do produto per capita em curto prazo, em função das flutuações do grau de utilização da capacidade produtiva. Na obra Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, Furtado ainda destaca as possibilidades de alteração da taxa de capitalização das economias, relacionada à relação entre poupança e consumo. E a tendência à estagnação recebe um tratamento especial, no qual Furtado se refere à redução da eficácia dos investimentos ao se passar a produção local dos produtos de difícil substituição. Em 72, na obra Análise do Modelo Brasileiro, Furtado procura explicar as razões de sucesso da economia brasileira após 1967. Os componentes básicos do enfoque estagnacionistas não desaparecem de todo o enredo. Especificamente, discutem-se as possibilidades de sustentação de altas taxas de crescimento em uma economia que tem como uma de suas características a elevada concentração de renda. Furtado reafirma que a taxa de crescimento está relacionada à aptidão para gerar poupança e à produtividade média dos investimentos. A conclusão é de que o sistema subutiliza a capacidade produtiva por ser incapaz de garantir automaticamente o perfil de demanda requerido para a sustentação do crescimento. As modernas indústrias utilizam tecnologias que requerem mercado de massas, e as pequenas dimensões dos mercados para bens duráveis e de investimentos nos países subdesenvolvidos levam a uma subutilização da capacidade produtiva. Portanto, a tendência à estagnação é justamente o resultado da convivência conflituosa de dualismo estrutural em modernas tecnologias.